atrai-me mais com o teu amor e correremos por ti. Beijado sou pelo Pai, desfruto teu forte amor. O mundo então já não me atrai. Só quero a ti, meu Senhor. Jesus, o meu amado, me conquistou, igual jardim fechado, somente dele eu sou. Não me como esquecer, É minha satisfação. minha satisfação. Qual derramado unguento em mim, Qual derramado unguento em mim, ungindo meu coração. ungindo meu coração, ó fonte do meu prazer. Declaro hoje a ti, Declaro hoje a ti, sou teu amado de mais ninguém. sou teu amado demais. Jesus, sou louco por ti. Sou louco por ti. Jesus, o meu amado, me conquistou, igual jardim fechado, somente dele eu sou. Anelo Jesus, ser conquistado por ti, atrai-me mais com o teu amor e correremos por ti. Beijado sou pelo Pai, Desfruto teu forte amor. desfruto teu forte amor. O mundo então já não me O atrai. mundo então já não me Só atrai. quero a ti, meu Só Senhor. quero a ti, meu Senhor. Jesus, o meu amado, me conquistou, igual jardim fechado, somente dele eu sou. Eu não me como esquecer. Qual derramado unguento em mim, ungindo meu coração, ó fonte do meu prazer. Declaro hoje a ti, sou teu amado demais ninguém. Jesus, sou louco por ti. Jesus, o meu amado, me conquistou, igual jardim fechado, somente dele eu sou. Jesus, o meu amado, me conquistou, igual jardim fechado, somente dele eu sou. Somente dele eu sou. Somente dele eu sou. Você é de quem? Somente dele. Você é de quem? Somente dele eu sou. Amém. Senhor Jesus, somente dele eu sou. Amém. A última. Somente dele eu sou. Somente dele eu sou. Amém. Ó fonte do meu prazer, declaro hoje a ti. Vamos falar? Fala para o Senhor, olha aí. Sou teu amado de mais ninguém. Jesus, sou louco por ti. Mais uma vez. Sou teu amado de mais ninguém. Jesus, sou louco por ti. Amém. Nós éramos, completamente contrários a Deus. Mas o Senhor ainda assim, com o teu amor, esse amor enorme que nós não podemos medir, hoje Ele nos salvou. Olha o que a estrofe diz: beijado sou pelo Pai,
desfruto teu forte amor. O mundo então já não me atrai, só quero a ti, meu Senhor. Olha o que o Pai faz conosco, né? O Senhor nos tirou lá da alameda que nós estávamos, nos tirou lá de como tição, tirados do fogo, e o Senhor agora nos beija, nos abraça, nos acolhe, e agora nós precisamos fazer o quê? Dar a nossa vida pelo Senhor. Amém. Agora a Toinha, ela vem puxar grito de guerra da semana. Amém. Bem, Senhor Jesus. Os irmãos já conhecem o grito de guerra da semana? Amém. Porque a primeira estrofe diz assim: seja noite ou seja dia, minha escolha é a vida. Aí vai, vocês repetem. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Seja noite ou seja dia, minha escolha é a vida. Seja noite, seja dia, minha escolha é a vida. Ouço a palavra e receba a benção. Ouço a palavra e receba a benção. Mente no espírito todo instante tem dor. Mente no espírito. Faça a escolha certa, luto pelo reino. Faça a escolha certa, luto pelo. Buscar prosperidade não leva a boa sina. Busca prosperidade, não leva. Família, casamento, transforma em ruínas. Confie em seu sustento, Deus proverá a tempo. Quem servir a Deus deseja. Provações tem de passar. No sustento, nas riquezas, para dele confiar. A palavra não requer sua avaliação. Se eu crer, consegue a fé. Mas se eu crer, consegue a fé. Pondo a execução. Siga atentamente a palavra do Senhor. Siga atentamente a palavra do Senhor. Nada lhe acrescente e não filtre seu teor. Nada lhe acrescente, não filtre seu teor. Não é sua, não é minha. Não é sua, não é minha. Essa obra é do Senhor. Essa obra é do Senhor. Você vira em harmonia com pureza, com amor. Você vira em harmonia com pureza, com amor. Nada na terra busca final. É minha pátria celestial. É minha pátria celestial. Que promessa recebemos. Promessa recebemos. Toda a terra herdaremos. Toda a terra herdaremos. Sim, com Cristo reinaremos. Sim, com Cristo reinaremos. Que promessa recebemos. Recebemos. Toda a terra herdaremos. Sim, com Cristo reinaremos. 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 Então invoca, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Amém. Senhor Jesus, o grito de guerra, né, um resumo de toda a mensagem. Queria ler somente o ponto 4 com os irmãos, para depois o irmão Neguinho ele vir aqui para frente. Ponto 4 diz assim: tudo o que Deus faz precisa estar sob um governo, sob um domínio, o domínio de Deus. Portanto, apesar de já haver a luz difusa do primeiro dia, havia a necessidade de uma luz definida e intensa para iluminar e governar a terra. Deus precisa dominar sobre a terra. Então, antes da mensagem, queria pedir para os irmãos fecharem os olhos e pedir para que a luz da vida, a luz de Deus, a luz da palavra, possa iluminar o nosso coração
e fazer com que nós recebamos essa palavra de coração e mente aberta. Amém. Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis capítulo 12, versículo do 10 ao 20. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem seis que é mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dizes, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os egípcios de Faraó. Sim, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu a Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, graças ao Senhor pela palavra do Senhor. Amém? Essa noite nós vamos desfrutar da mensagem 23. Acho que o título está aqui, né? Deus reconfirma a sua promessa a Abraão após a separação de Ló. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor a história de Abraão é algo que nós podemos tirar muita experiência positiva, né? Muitos pontos que nós podemos tomar como exemplos e tentar seguir. E por outro lado também há muitas advertências que nós precisamos atentar e que não aconteça na nossa vida. Hoje nós temos aqui alguns convidados, né? Eu creio que de Fernando Pedrosa. Sejam bem-vindos, né? Para nós é um prazer receber vocês. Eu creio que lá em Fernando Pedrosa vocês já estão familiarizados também com a imersão, né? Essa folhinha provavelmente os irmãos desfrutam junto com vocês lá. E essa folhinha aqui, irmãos, não é simplesmente uma leitura, não é simplesmente uma letra preta no papel branco, mas essa imersão, essa palavra aqui, é a palavra que Deus está falando para nós hoje. E qual a importância de nós darmos atenção a essa palavra? Quando nós vemos a história de Abraão, Abraão foi alguém que viveu pela fé. Mas em que era baseada a fé de Abraão? Foi simplesmente, né, uma visão que Abraão teve, um sonho com qualquer coisa que ele teve? Não. A fé de Abraão era afirmada na palavra de Deus. Então, embora a fé seja algo que nós não vemos, seja a convicção de algo, né, que não se vê, mas que se espera,
Mas a fé ela precisa ter algo para você se basear. E a nossa fé é na palavra de Deus. Assim como Abraão, nós temos fé na palavra. Nós estamos reunidos hoje aqui à noite, não é com fé em um homem, não é por causa da palavra de determinado homem, não, a nossa fé é na palavra de Deus. E como essa palavra que nós temos recebido, temos desfrutado, ela tem se cumprido e se concretizado, nós, dedicamos o nosso tempo, dedicamos o nosso amor reverente a essa palavra, para que possamos colocar em prática tudo que o Senhor está falando por meio da palavra. O ponto 1 da segunda-feira da imersão diz assim: Deus encontrou, os irmãos já projetaram aí, esperar os irmãos projetarem. Amém? Deus encontrou em Abraão uma pessoa que não se preocupava em lutar pelos próprios interesses e lucros. Por causa desse coração, o Deus da glória lhe apareceu. Abraão tornou-se hebreu, atravessando o grande rio Eufrates, ato que simboliza deixar a terra dos ídolos e decidir seguir o Deus verdadeiro. Vocês percebem como, a princípio, a nossa história é muito parecida com a de Abraão. Abraão vivia numa terra de idolatria, ali em Ur dos Caldeus, onde as pessoas, cada um buscavam ali os seus deuses. Eram vários deuses. Na sua experiência, como é que você vivia antes de crer no Senhor? Na minha experiência, eu vivia na idolatria. Um falava uma coisa, eu cria de uma maneira. Outro falava outra coisa sobre determinada religião, eu também cria. E outro falava outra coisa, eu ficava em dúvida. Mas um dia, irmãos, pode ter certeza, Deus colocou na minha vida e na sua vida o contato com a palavra de Deus. E essa palavra de Deus para nós, irmãos, é um chamamento. Assim como o Senhor chamou Abraão e ordenou para Abraão que saísse daquela terra de idolatria, deixasse ali a sua parentela, deixasse tudo para trás e cruzasse ali o rio Eufrates, para ter uma nova vida com o Senhor, hoje Deus, irmãos, Ele está fazendo esse convite para nós. Para alguns, o Senhor já fez esse convite há alguns anos, e eu tenho certeza que muitos aqui de nós, já cruzamos esse rio, e hoje estamos seguindo essa jornada juntos com o Senhor. Para outros, o Senhor ainda continua chamando, ainda está insistindo, mas o fato, irmãos, é que o nosso coração precisa ser um coração como o de Abraão. Hoje, no viver da igreja, nós não vivemos buscando os nossos próprios interesses. Pode ter certeza, humanamente falando, você teria coisa muito mais importante para fazer hoje. Quem aqui não tem algo para fazer em casa? Quem aqui não tem algo que precisa ser feito e que você deixou para estar aqui nessa reunião? Mas sabe por que você está aqui? Porque você ouviu o chamamento do Senhor. Amém? Diga aí para o irmão do seu lado: eu ouvi o chamamento de Deus. Senhor Jesus. E o interessante, o que eu mais desfruto da história de Abraão e da experiência, é que Abraão, no final, quando nós olhamos para o final, Abraão se tornou o pai da fé. E como a história, de certa maneira é curta quando você vai ler, você pode pensar assim: foi muito rápido na experiência de Abraão. Foi fácil para Abraão, para mim é mais difícil. Olha o que diz o ponto 2. Se colocar sua mente no Espírito, você será conduzido à vida e à paz. Lembre-se, a vida e a paz não está simplesmente no ambiente que nós estamos, não está, como a nossa condição, seja de saúde, seja financeira está, mas como diz aqui, o que nos dá paz e vida é a nossa mente no Espírito. Então você pode estar passando por uma situação, muito difícil na sua vida, mas se sua mente estiver no Espírito, você vai ter vida e vai ter paz. E como é que eu coloco minha mente no Espírito? É me voltando à palavra de Deus. Senhor Jesus, mas se colocar a mente na carne, isso resultará em morte. Olha aqui esse ponto. A cada momento, há uma escolha diante de você. Vocês percebem como aconteceu na experiência de Abraão?
Primeira coisa, o Senhor convidou Abraão para sair ali de Ur dos Caldeus. Ele poderia ou não rejeitar o chamado do Senhor? Poderia. Deus deu livre-arbítrio para o homem. Deus ele não força ninguém a fazer nada. Ele propôs para Abraão que Abraão saísse ali de Ur dos Caldeus, assim também como o Senhor propôs para nós. Agora você percebe, né, como diz aqui, essa escolha não foi simplesmente uma única escolha na vida e nunca mais você vai ficar diante de novas escolhas. Não, não é dessa maneira. A todo momento nós temos o direito de escolher. Vocês percebem como desfrutar da vida e da paz é uma consequência de escolhas constantes que nós temos na nossa vida? Por exemplo, os irmãos, né, e convidados de Fernando Pedrosa, provavelmente terça-feira estavam na reunião, né, lá. Escolheram estar na terça-feira na reunião junto com os irmãos aqui de Angicos. Mas só que a escolha de terça-feira foi terça-feira. Hoje é sábado, eles tiveram mais uma vez a oportunidade de escolher. Eles escolheram novamente estar aqui junto conosco, desfrutando da palavra. Amanhã, mais uma vez, vai ter a oportunidade de escolher. Segunda, terça-feira, né? Está indo novamente o grupo de irmãos para lá. E mais uma vez é uma oportunidade. Então vocês percebem, a todo momento nós temos o direito de escolha. Assim como foi na vida de Abraão. E Abraão, ele foi galgando, né? Galgando essa comunhão com Deus, até se tornar o pai da fé. Abraão teve a primeira escolha, cruzou ali o rio Eufrates. Assim que passou, né, para ir para Siquém, já estava diante de Abraão ali, novamente, mais uma escolha. O Monte Gerizim, né, e o Monte Ebal. Um representa a vida, o outro representa a morte. Olha o que diz aqui o ponto 3. Aí mais uma vez, né, caminhou mais, e o ponto 3 diz assim, ó. Betel representa a casa de Deus, e Ai, um montão de ruínas. Irmãos, de cara, entre escolher servir a Deus e escolher um montão de ruínas, o que é que você escolhe? Eu não tenho nem dúvida que todos nós vamos escolher servir a Deus. Mas só que Satanás, ele é astucioso, o inimigo de Deus, ele se mostra muitas vezes de uma maneira muito bela. E quando nós estamos diante da escolha, a coisa é tão maquiada que nós não sabemos, né, diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. Aí o que é que nós fazemos? Nós usamos a nossa mente lógica, usamos o conhecimento que nós temos e tentamos identificar o que é certo e o que é errado. Então, se isso aqui for certo, eu escolho a Deus. Se isso aqui for errado, eu não escolho a Deus. Só que essa maneira de escolher a Deus com certo ou errado, não é, irmãos, o que traz vida e paz. No início, quando Deus criou o homem e colocou o homem ali no jardim do Éden, ele disponibilizou para o homem ali, né, várias árvores. Mas Deus deu uma advertência para o homem. Da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. O que você deve se alimentar é da árvore da vida. E a nossa mente humana, limitada, ela não consegue diferenciar de que de um lado está a árvore da vida, uma árvore. Do outro lado está a árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, né, ela gera a vida. A árvore do conhecimento, você percebe? O conhecimento do bem e do mal. São dois galhos, mas é uma única árvore. Então, se eu escolho a vida, eu vou desfrutar de vida e paz. Se eu escolho o conhecimento, né, e mesmo sendo o lado bom do conhecimento, o resultado é morte. Então, naquela situação ali, né, Abraão, ele estava diante de uma escolha. Aí o ponto 3 continua assim. Se você escolher a bênção, estará escolhendo edificar a casa de Deus. Então, o que é escolher a bênção? É escolher edificar a casa de Deus. Então, quando eu me disponibilizo para as coisas do Senhor, quando eu dou prioridade a fazer a vontade de Deus, eu estou escolhendo a bênção. Já pelo contrário, quando eu deixo de fazer a vontade de Deus para fazer a minha vontade, por melhor que seja, irmãos, é duro, né, ouvir isso, mas eu estou escolhendo a maldição. Senhor Jesus, você escolheu viver na casa do Senhor.
Um dia nos seus atos vale mais do que 1000 em outro lugar. Ao escolher a edificação da casa de Deus, olha aqui, o que é a edificação da casa de Deus? A igreja. O que é a edificação da casa de Deus? A igreja. A igreja, irmãos, é o lugar onde gera a edificação da casa de Deus. Você terá uma vida de bênção, aliás, uma vida de bênçãos e alegria. Ainda que venham pressões e dificuldades, o Senhor é com você. Na vida de Abraão, ele passou ou não passou por dificuldade? Muitas dificuldades. São muitas dificuldades que Abraão passou. Mas sabe qual era a diferença? O Senhor estava com Abraão. Abraão chegou a ponto, de o Senhor ali sugerir para ele sacrificar o seu único filho. Irmãos, veja aí, que situação. O ponto 1 da terça-feira diz assim: Abraão desceu ao Egito, que representa o mundo do sustento para a sobrevivência. Esse aqui, irmãos, talvez é um dos pontos assim que mais nós somos presos. E não é fácil você se livrar dessa situação. Esse mundo, já está aqui, os irmãos estão acompanhando? Esse mundo é um sistema em que o inimigo de Deus domina a terra por meio da necessidade de sobrevivência, do entretenimento e da segurança. O que ele deseja por meio do mundo é escravizar o homem, usurpando o seu tempo para o mundo e não para servir a Deus. Imagine aí, às vezes a gente pode querer ser muito espiritual e dizer assim: eu não me envolvo com negócio de sustento não. A minha escolha é o Senhor. O Senhor tem a primazia na minha vida. Sabe, irmãos, eu não sei assim o temor que você sente diante de uma palavra como essa. Mas o meu sentimento é o seguinte: quando eu olho para Abraão, alguém que creu no Senhor verdadeiramente, alguém que saiu da sua terra, da sua parentela, cruzou ali aquele rio, passou por tantas dificuldades, chegou um ponto que houve fome na terra que Abraão estava, e o próprio Abraão, mesmo tendo se tornado o pai da fé, sabe o que ele fez? Ele desceu para o Egito. E o que é que o Egito representa? O mundo. Então, eu olho assim para a minha condição, eu falo isso com muito temor diante do Senhor. Irmãos, sinceramente, a minha fé não é maior do que a de Abraão. E muitas vezes nós precisamos reconhecer que a nossa condição é como a de Abraão naquele momento. Quantas vezes você não se pega, vivendo mais para o mundo do sustento do que para o Senhor? E isso é um problema? É um problema. Mas é um problema, irmãos, que pode ser resolvido. Amém? Diga aí para o irmão do seu lado: irmão, seu problema pode ser resolvido. Olha o que diz aqui o ponto 2. Por que Deus permitiu que Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus e chegou à terra prometida, passasse por uma grande fome? Você já passou por determinada situação que você diz assim: Senhor, eu creio no Senhor, e eu estou passando por uma situação, nem quando eu vivia no mundo, eu enfrentei uma situação dessa, enfrentei uma situação de escassez dessa. Senhor Jesus, na verdade, olha aqui o significado aqui, irmãos, o ponto. Na verdade, toda pessoa escolhida por Deus e que deseja servi-lo, precisa passar por alguns testes. Você crê que você foi escolhido por Deus? Amém. Irmãos, eu creio que eu fui escolhido por Deus. Diga assim: eu fui escolhido por Deus. Então, aqui, o primeiro ponto. Aí o segundo: você deseja servir o Senhor? Quem deseja servir o Senhor, diga amém. 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 Eu desejo servir o Senhor. Então, quem foi escolhido e deseja servir o Senhor, vai passar por teste. Não tem para onde correr. Os testes, irmãos, eles vão vir assim como veio para o próprio Abraão. Senhor Jesus, a primeira prova
que o homem deve vencer é o mundo do sustento. Irmãos, coloque diante do Senhor. Não é tão simples vencer o mundo do sustento. Eu não estou dizendo que é impossível, eu não estou dizendo que você não pode vencer, mas o meu sentimento com essa palavra é que eu preciso abrir os meus olhos para não viver uma vida enganando a mim mesmo, dizendo que eu não me envolvo com esse mundo, quando na verdade, irmãos, a nossa situação pode ser como a de Abraão, totalmente envolvido com o mundo do sustento e dizendo eu não me envolvo, eu não me curvo diante do mundo do sustento. Você vê a situação de Abraão? Primeira coisa que Abraão fez, entrando no Egito, já entrou com mentira. É muito sutil, irmãos, essa questão do mundo do sustento. A grande preocupação do homem é de morrer de fome. Quando você pensa em planejar a sua vida, como é que vai ser minha vida daqui a 10 anos? Primeira coisa que você quer garantir é o quê? É a sua sobrevivência. Você pode passar 10 anos sem roupa. Você pode passar 10 anos sem ter uma casa. Mas você não passa, irmãos, 10 dias sem se alimentar. Então, o sustento é algo legítimo. É tão legítimo que a própria palavra de Deus diz que aquele que não trabalha, também não coma. Então, é normal o ser humano trabalhar para se sustentar. O que não é normal é dar prioridade às nossas coisas, ou ao sustento, em detrimento à vontade de Deus. Então, embora a gente viva nesse mundo, embora precisemos trabalhar, irmãos, mas a vontade de Deus, ela é prioridade na nossa vida. Senhor Jesus, onde foi que eu parei aqui? Quando Jesus foi tentado no deserto, após 40 dias de jejum, respondeu ao diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A preocupação com o mundo do sustento é um extremo que o homem vive. Está preocupado, né? O que eu vou comer, o que eu vou vestir. Se eu de repente me der tanto para o Senhor e for negligente no meu trabalho, se eu não me esforçar tanto pelas minhas coisas e me consagrar ao Senhor, será que vai dar certo? Será que eu vou me manter? Então esse é um extremo. Mas aí tem outro extremo, ó. Abraão se tornou muito rico. Um homem que chegou no Egito, passando fome, e ele foi para o Egito por causa da escassez que estava havendo, ele não tinha comida na terra que ele estava, mas aí se tornou muito rico. Agora olha aqui a diferença de Abraão, mas não colocava seu coração nas coisas materiais. Ter muitas riquezas e posses também é uma provação. Você percebe que o Senhor ele nos prova de toda maneira. Ele pode provar você na escassez. Está passando por dificuldade, né, por situação difícil, pode ser uma provação do Senhor. Mas aqueles que também galgaram, né, alguma posição no seu trabalho, né, nos seus empregos, nos seus negócios, e adquiriram, né, um certo padrão financeiro de vida, você acha que eles também não são provados por isso? A própria palavra mostra. Você ter muitos recursos, você ter muitos bens, não quer dizer que sua vida, irmãos, é perfeita. Tanto o que passa fome, como aquele que vive esbanjando, ele passa por provações. E o que Deus quer de nós, irmãos, é uma vida equilibrada. Independente da situação que nós vivamos, nós precisamos viver para fazer a vontade de Deus. É preciso ver se o dinheiro, a riqueza, os bens e o patrimônio não acabam dominando você. Eu pergunto a vocês, Abraão foi dominado pelas riquezas? Abraão foi dominado pelo seu patrimônio? Sabe por quê? Abraão estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Então, os bens que Abraão adquiriu, para ele não era um problema, porque a sua preocupação, o seu foco não era em fazer a sua vontade, mas em fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus, nesse ponto, podemos dizer que Abraão foi aprovado. Ó Senhor Jesus, a quinta-feira, o ponto 1 diz assim, ó. Deus queria que Abraão saísse de Ur dos Caldeus e mais tarde de Harã,
deixando totalmente sua parentela. Porém, ele levou consigo Ló, seu sobrinho. Se você não cumpre tudo o que Deus fala, um dia isso trará problemas. Por Ló também ter gado, rebanhos e pastores, houve contendas entre eles. Aí o ponto 2 diz assim, da quinta-feira. Abraão foi chamado por Deus para cumprir sua vontade. Olha aqui o que diz essa frase, irmão. E tudo o que Deus lhe concedeu tinha esse propósito. Desde o início aqui da reunião, né, nós declaramos que nós fomos chamados por Deus. Vocês confirmam isso? Você foi chamado por Deus? Então, como chamado de Deus, nós aqui nessa terra, nós temos um propósito. Sabe qual é o nosso propósito? Fazer a vontade de Deus. E pode ter certeza, Deus fez chegar alguma coisa na sua mão. Quando eu falo de alguma coisa, não necessariamente são recursos financeiros. Mas tudo que Deus fez chegar na sua mão, né, fez chegar até você, é para que você use para cumprir o propósito de Deus. Por exemplo, graças a Deus todos nós aqui estamos, né, de certa maneira com saúde. Quantos não estão aí no hospital, né, ou mesmo em casa, já aí na beira da morte, sem poder nem falar, se comunicar, mas Deus está dando saúde para mim e para você. Para que deve ser a nossa saúde? Para fazer a vontade de Deus. Talvez Deus deu algum, né, patrimônio, sei lá, você uma casa, um carro, algum recurso financeiro, deu filhos, deu esposa. Para que é que Deus deu isso a você? Para fazer a vontade de Deus. Então, tudo que o Senhor faz chegar nas nossas mãos, irmãos, é para fazer a vontade de Deus. Com Abraão estava a bênção, e seu sobrinho Ló, que o acompanhava, deveria ter a mesma visão, seguir Abraão, sem buscar benefícios próprios, mas sendo totalmente um com ele, a fim de fazer a vontade de Deus. Eu não queria me estender muito, mas eu creio que nós já nos familiarizamos, né, com a experiência ali de Abraão, de Ló. Ló era um sobrinho de Abraão. Vocês lembram que quando o Senhor falou para Abraão sair ali de Ur dos Caldeus, pediu para ele deixar toda a sua parentela e sair de Ur dos Caldeus, mas Ló era ou não parente de Abraão? Era um parente, um sobrinho de Abraão. Vocês percebem que de certa maneira Abraão, ele não cumpriu totalmente a palavra do Senhor nesse aspecto. Ele deveria sair, né, ali de Ur e deixar a parentela. E vocês percebem como futuramente esse sobrinho de Abraão, no caso Ló, se tornou um problema para Abraão. Quando, é o que eu falei no início, quando nós lemos, você lê de maneira rápida, você não consegue, né, entrar no contexto e viver aquilo que Abraão viveu. Mas esse acontecimento aqui da separação de Ló com Abraão, irmãos, não foi algo instantâneo. Imagina aí quanto tempo não durou aquilo. Abraão poderia até se desviar do propósito de Deus. Quem de vocês aqui nunca foi influenciado por um parente a parar de reunir? Na minha família eu sempre fui tido como muito radical. Eu creio que essa é a experiência de todos nós. Às vezes você tem familiares que não estão nem aí para você. Não se preocupa com nada. Mas quando sabe que você está buscando o Senhor, é o primeiro a chegar junto para criticar. Menino, agora você é crente, é? Rapaz, agora você não dá mais atenção à família. Agora você abandonou sua família para estar junto com os irmãos, com aquele povo. Vocês percebem como até um parente pode se tornar um problema? Sabe, não é que o Deus quer que nós abandonemos os nossos familiares. Pelo contrário. Deus quer que nós salvemos também e principalmente os nossos familiares. Mas onde é que está a salvação? Irmãos, está na palavra de Deus. Está em obedecer a palavra de Deus. Ló, embora fosse parente de Abraão, Ló não tinha a visão que Abraão tinha. Ló não conseguiu seguir o Senhor como Abraão seguiu. E chegou um ponto
que Ló, com aquela visão de querer as coisas para ele, o coração de Abraão não era um coração orgulhoso, não era um coração apegado às coisas materiais. Já o coração de Ló era um coração apegado às coisas materiais. Irmãos, e vocês percebem a diferença de alguém que vive uma vida sem apego às coisas materiais, às coisas dessa terra, e alguém que vive uma vida apegado às coisas dessa terra. Vocês lembram do início, né, ali, o direito de escolha? Um é a edificação da casa de Deus, outro se torna um montão de ruínas. Vocês percebem que o processo pelo qual Ló vinha passando, acompanhando Abraão, era um processo de bênção? Mesmo sem ter um coração puro, Deus abençoava Ló por causa de Abraão. Você percebe a importância de nós vivermos juntos? Talvez, irmãos, muitas vezes o meu coração não seja um coração tão puro. Em determinado aspecto da minha vida, eu posso ter algum problema. Algo que não é um problema para Dadinho, mas é um problema para mim. Mas por estar próximo de Dadinho, eu recebo a bênção de Deus, porque estou andando com uma pessoa que tem o coração puro. Você se sente abençoado por viver a vida da igreja hoje? A minha sensação, irmãos, o hino que nós cantamos, não lembro qual era a parte que dizia, a bênção de Abraão, né, está sobre mim. Sabe, irmãos, eu sinto que a bênção de Abraão está sobre mim. Você sente que Deus está abençoando a sua vida? Então, Ló chegou um momento, vocês percebem, sempre que Abraão tinha o direito de escolha, ele escolhia a vida. Sempre que Abraão precisava escolher, ele escolhia fazer a vontade de Deus. Já Ló chegou a um ponto, né, que diante da escolha, ali já tinham muitos bens, e eram 2 rebanhos. Irmãos, Ló não tinha nada. Deus abençoou Abraão, e todo aquele gado que Ló tinha, né, os seus pastores, tudo ali foi resultado da bênção de Deus na vida de Abraão. Se tivesse só um rebanho, se Ló reconhecesse, não, tio, aqui eu não tenho nada, nada disso aqui é meu, é tudo seu. A bênção de Deus foi para você, e eu sou apenas aqui, né, um contigo, para receber essa bênção. Mas Ló, né, surgiu no seu coração o orgulho, provavelmente, né, também inveja, e ele quis ter, né, seguir o seu próprio caminho. E de maneira resumida, qual foi o resultado da vida de Ló? Qual é o resultado da vida de alguém, irmãos, que vive uma vida priorizando as coisas aqui dessa terra? Ló perdeu tudo, a sua esposa virou uma estátua de sal, as suas filhas, né, tiveram relação com Ló. Imagina aí as filhas terem relação com o pai. Olha o tamanho da maldição que foi derramada ali, irmãos, naquela família. Não só Ló, mas toda a sua família e muitos outros detalhes que eu não quero entrar aqui para tomar tempo, caiu sobre a família de Ló. Enquanto a família de Abraão, mesmo sem Ló, continuou sendo uma família abençoada. Irmãos, diante do que Deus está propondo para nós hoje, você escolhe a vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Irmãos, nós precisamos escolher a vida. E sabe o que é escolher a vida? É escolher fazer a vontade de Deus. É isso que o Senhor está disponibilizando para nós, irmãos, é imergir na palavra. É ter contato com a palavra de Deus. É sair para as cidades, irmãos, para ganhar pessoas para o Senhor. É pregar o evangelho. É estar, né, na câmara de energização, fazendo o grito de guerra, se animando, né, se alegrando, tendo uma vida de paz, uma vida de felicidade. Isso, irmãos, é o que Deus quer nos dar na igreja. Amém? Senhor Jesus, queria agora convidar os irmãos, vamos fazer grupos, né, no máximo de 5 irmãos, e vamos ruminar essa palavra que o Senhor dispensou essa semana para nós.